Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Hoje estamos aqui de carinha nova. Estamos agora no estúdio da UDM Estúdios, nosso querido Leandro e Valquíria. Inclusive, se você é da região de Cotia, olha, já tem um lugar bom para você também poder fazer os seus programas. Aproveite que vale a pena. Vou deixar o arroba deles também fixado aqui para que vocês entrem em contato com esse estúdio. Esse casal é um casal querido, que nós já conhecemos há muitos anos e que faz toda a filmagem do meu programa. Então, minha gratidão já, começando esse programa, a Val e o Leandro, que estão aqui do meu ladinho, são muito queridos na minha vida. E você que conectou, que bom que você veio. Esse programa é um programa destinado a contar histórias reais, de vidas que são transformadas. Então, que você possa agora já curtir, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que a história de hoje é muito forte. Se você tem um parente que está com depressão, se você conhece alguém que está passando por um processo difícil de depressão, corre e já compartilha esse programa, que eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar muito forte, porque o nosso Deus anda de cura. E eu estou aqui hoje com uma pessoa querida, que tem um super testemunho de cura nessa área, né, Carla? Muitos testemunhos, mas especificamente nessa área da cura da depressão. Primeiramente, eu gostaria de te dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao programa Restaurando Vidas. Obrigada, eu agradeço por estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar contando a minha história para tocar outras pessoas e que elas saibam lidar da mesma forma que eu lidei com tudo isso. Amém, amém. A Carla é uma discípula da Igreja da Restauração e ela vai contar todo esse processo. Mas eu queria que você começasse assim. A minha pergunta que eu sempre faço aqui é: quem era Carla antes de Jesus, né? Quem era você antes de Jesus? Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história, da sua infância, como é que foi a sua vida? A minha infância, somos em 6 irmãos. O meu pai trabalhava bastante. O meu pai chegou uma época que ele sofreu um acidente no trabalho. Aí ele precisou de ficar na caixa. Aí a gente começou a ir na feira, fomos feirantes, vendia lanche na semana. E o decorrer da minha infância foi todo esse, né? Eu com 18 anos, eu tive meu primeiro casamento. Casou bem jovem. Eu me casei bem jovem com o meu namorado, que eu conheci ele com 12 anos de idade. Foi com ele que eu casei. Com 3 anos de casamento, eu descobri que ele me traiu. Teve traição no casamento. Aí me separei. Aí segui minha vida. Fui trabalhar em telemarketing, onde eu conheci o meu ex-namorado, que tivemos um relacionamento de 8 anos. Com ele a gente não casou, só foi namoro mesmo. E também rolou traição da parte dele comigo. Entendi. Terminei, continuei seguindo minha vida. Só que nesse momento, eu já não entendia o porquê que isso acontecia comigo. Então eu dei uma recaída na minha vida. Comprei uma moto, comecei a beber. Então, de sexta-feira, o meu primo me ligava: prima, vamos pra balada? E a gente curtia muito rock. Então, tem uma rua lá no centro que é só balada de rock. E pra lá a gente ia. Era 10 horas, já estávamos lá no centro da cidade. 10 horas da noite, começava 10 horas da noite. a balada. Começava. E lá, ele com a moto dele, eu com a minha moto, e a gente não parava de beber. E era bebida, era caipirinha, era espanhola, cerveja, vinho, e só na bebida. Saíamos da balada umas 4 horas da manhã e ficávamos de bar em bar, falando sempre que era uma saideira. Mas a gente nunca encontrava a saideira. Sempre tinha um próximo bar para continuar bebendo. Meu Deus. Foi quando, em 2018, nessa época eu já morava sozinha, né? Em 2018, eu voltando de uma desses encontros com os amigos. Só que nesse dia, por coincidência, eu não havia ingerido álcool. Eu estava voltando do extremo leste de São Paulo para Osasco, onde eu morava,
e eu sofri um acidente de moto na Marginal Tietê, onde tinha um bombeiro atrás de mim, de moto. Ele estava saindo do serviço dele e foi ele que me deu os primeiros socorros. Quando ele me olhou, ele falou: eu não sei como você sobreviveu. Meu Deus. A minha moto passou por cima do teto do carro, deu uns giros no alto, eu apenas segurei o meu capacete, para o capacete não sair da minha cabeça, e foi muito feio o meu acidente. Tive ferimentos muito graves, fiquei 1 mês encamada, perdi muito sangue, tive queimadura de 1º e 3º grau. Meu Deus. Vários pontos pelo corpo. E foi esse mês que eu tive para me recuperar. Tive que levar minha moto para perícia e eu tive que contratar um carreto, porque a minha moto não saía do lugar. Foi o seguro que levou para casa, só que o seguro não levava para fazer a perícia. Então tive que contratar um carreto, que foi quando eu conheci o meu esposo. Eu subindo a rua de casa e ele me procurando, que nem doido a casa, ele não achou minha casa. Ele veio fazer o carreto. Ele que veio fazer o carreto. Então tem história de amor no carreto. Tem. E o incrível é que não era ele para fazer o carreto. Era um amigo meu, o Bruno, que ele tinha um caminhão, eu treinava ele, né? Eu dava aula de CrossFit. Então eu dava aula para esse Bruno e eu falei para ele: preciso que leve a minha moto no seu caminhão. Aí, uns 3 dias antes, ele falou: não vou conseguir levar, mas eu tenho um amigo meu que ele tem caminhão que ele pode fazer para você. Aí me passou o número do Renato. Aí já entrei em contato com ele, perguntei tudo. Aí eu subi na rua de casa e ele descendo, já desistindo de achar a minha casa, eu encontrei com ele. Ali foi amor à primeira vista. Mesmo ele estando muito nervoso, muito bravo, me procurando. Você já apaixonou? Já me apaixonei. Olhou e apaixonou. Naquele dia, naquele exato momento, eu me apaixonei por ele. Então, ali passou 1 semana, a gente já começou a ter um relacionamento. Depois de 2 meses, resolvemos morar junto. Foi tudo muito rápido. Eu com o Renato, a nossa vida. Muito rápido mesmo. Foi. Isso foi em 2018. Aí em 2023 conseguimos oficializar o nosso casamento. Casamos tudo bonitinho de papel pastado e sempre com o objetivo de sair da casa onde nós morávamos. Era minha, né? Mas a gente queria sair daquele lugar. A gente queria crescer, desenvolver. E ninguém acreditava nesse nosso sonho, né? Não, vocês sair daqui... Aí você já tem a casa própria de vocês, para que vocês querem outra? E em 2024, a gente achou uma casa aqui em Caucaia. Conseguimos comprar essa casa em Caucaia. Aí mudaram. Nos mudamos em março, que em março de 2024 a gente se mudou. Não com o agrado de todos, mas conseguimos nos mudar. A família não queria que saísse de Não, perto. não queria. Meus pais não queriam, minhas irmãs, meus irmãos não queriam que saísse de lá, de pertinho, do ninho, né? Que era tudo pertinho ali onde eu morava, perto da minha mãe, perto da minha irmã, e eles não queriam. Ai, como que você vai fazer sem a gente, tudo, é muito longe, dá quase 2 horas de distância. Mas viemos com a cara e a coragem. E ali, batendo no peito, nós conseguimos comprar nossa casa, conseguimos comprar nossos carros e estamos indo. E nunca pensando em Deus, sempre em nós. Foi quando em abril, no começo de abril, a minha mãe, ela estava ruim. Abril de que ano? De 2024. Abril de 2024. Nos mudamos em março de 2024. Certo. Em abril de 2024, fui visitar minha mãe. Não tinha nem 1 mês que eu tinha me mudado. Fui visitar minha mãe e ela estava muito ruim. A saúde dela não estava boa, ela estava passando por umas dificuldades. E quando nós estávamos voltando para Caucaia novamente, eu comecei a passar mal no carro. Eu estava dirigindo e o Renato conversando comigo, ele acabou não percebendo. E eu fiquei com falta de ar
não conseguia respirar e meus olhos escorrendo lágrima e eu não entendia o que eu estava sentindo. Foi quando ele olhou para mim, que eu não estava respondendo ele olhou para mim, falou, Vida, você tá bem? Aí eu só balancei a cabeça. Aí ele encosta o carro. Aí, mais ou menos ali na altura da entrada de Cotia, na Raposo, eu encostei o carro, saí, comecei a tremer, me sentindo muito ruim. Eu não deve ser por causa da situação da minha mãe, que eu não tô lá perto para cuidar dela. Sim. E eu me senti mal por ter saído de casa nesse momento, de perto dela. Respirei, tomei um ar, pegamos o carro, voltamos para casa. No outro dia, nessa mesma semana, fui trabalhar, comecei a passar mal no meu trabalho. Comecei a sentir muitas dores, o corpo muito fraco. Deu umas 11 horas da manhã, cheguei na diretora, falei, ó, não tô passando bem. Eu vou pro médico. Aí ela, tá bom. Não me levou, eu fui sozinha. Peguei o carro, fui sozinha pro médico lá próximo, dava uns 7 minutos de carro. Chegando lá, comecei a tremer muito, meu coração apertando e eu sentindo muita dor no peito, muita dor nas costas e me tremia muito. Aí uma senhora me viu e falou assim, moça, você tá com dor no peito? Eu falei, tô, tá doendo muito forte, eu não tô conseguindo respirar. Aí já me passaram como prioridade, aí fui pra triagem. Na triagem já chamaram um enfermeiro. Aí ele falou, você tem ansiedade? Aí eu falei, não. Ele, tá bom, eu vou passar o medicamento para você e vou passar o teste de Covid e o de influenza. E ele me deu esse medicamento e ele não falou que medicamento era. Eu sei que eu fiquei totalmente tranquila e começou a me dar muito sono. Fiz os 2 testes e os 2 testes deram positivo. Influenza e Covid. Influenza e Covid. Você estava com Eu os peguei dois de uma os vez? 2 de uma vez. Aí ali eu peguei o afastamento de 5 dias. Sou professora, né? Então me afastou da escola nesse momento. E foi um período muito difícil. Porque eu sempre muito ativa, ficar uma semana em casa para mim. E eu não conseguia me locomover muito, porque a Covid me pegou muito forte. Mesmo com as 3 doses da vacina, da influenza, eu acabei pegando. Me recuperei. Fui pro hospital no domingo, para eles me derem alta, né? Porque eles tinham que me dar alta para eu retornar pro trabalho. Me deram alta. Na segunda-feira, que eu fui trabalhar, peguei o carro, saía de casa umas 4h20 da manhã. Pelo caminho, comecei a passar muito mal. De novo, a mesma sensação. A mesma sensação. Comecei a sentir muita falta de ar, comecei a sentir muito medo. E ali eu parei o carro. Aí eu, nossa, por que eu tô sentindo isso estranho? Eu não vou trabalhar hoje, eu vou voltar. Vou voltar para casa e conversar com o Renato. Vai que ele me leva para trabalhar. Aí ele não me levou para trabalhar. Ele me levou pro hospital. E lá eu descobri que eu tinha tomado diazepam. Quando eu fui a primeira vez, que é o calmante. E no hospital de Caucaia, eles me deram diazepam novamente. E eu não entendi o que era diazepam. Aí eu saí do hospital, já dormindo. Ele me levou para casa e permaneceu comigo nesse dia. Aí eu, Vida, vou trabalhar amanhã. Tava nervosa por conta do Covid, da influenza. Sim. Vou trabalhar na terça-feira. Ele, não, você não vai. Chegou de manhã, meu celular despertou 4 horas da manhã, já comecei a tremer. Comecei com muita tremedeira, comecei a ficar muito nervosa, com medo até de sair da cama. Acordei ele e falei pra ele, amor, não, eu estou bem. Eu tô muito ruim, eu tô com a mesma coisa que eu tava ontem. Aí ele me levou novamente no hospital da Caucaia. Aí o doutor me receitou novamente com ansiedade. Ele, ó, você tá tendo crise de ansiedade. Vou te dar novamente o diazepam e você volta pra casa. E isso foi consecutivos 15 dias. Todo dia você não conseguia trabalhar? Todo dia eu não conseguia. Meu celular despertava, eu passava mal. O celular despertava, eu começava a tremer, começava a chorar. E esse remédio, ele me dopava. Eu ficava umas 10, 12 horas dormindo. Então, à noite eu tinha insônia. Aí o Renato acabou comprando um remédio natural de maracujá para eu tomar, para eu conseguir dormir à noite.
e nada resolvia, só o diazepam. E até então você não tinha tido nenhum histórico desse, né? Nada, não tinha. Eu nem sabia o que era a sensação de ter ansiedade. Eu não sabia. Tanto que eu não aceitava. Eu tô nervosa com alguma coisa. Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo digerir, que tá me Entendi. deixando desse jeito. E com 15 dias, a empresa te afasta pelo INSS. Sim. Aí no dia 18 de abril de 2024, eu fui afastada pelo INSS. Eu não pude mais ir trabalhar. Aí foi quando o meu mundo caiu de vez. Aí eu tive que começar a fazer terapia. Aí nós fomos pro nosso psicólogo e o psiquiatra. Chegando lá, aí foi muito ruim a sensação. Eu imagino. Eu chorava, eu não conseguia falar nada com o psicólogo, não conseguia falar nada com a psiquiatra. E as pessoas me davam medo. Eu olhava ao meu redor, eu via as pessoas me olhando. E isso me dava muito medo. Eu não consigo explicar o medo que eu sentia. Mas era um medo, assim, incontrolável. Eu tinha medo da pessoa olhar para mim, me fazer algum mal. O medo daquele ambiente, o medo do doutor, o medo da doutora. Então eu só chorava, só chorava. Foi quando algumas sessões eu passava 2 vezes por semana. E nessas sessões ele me deu o laudo. Ele falou, ó, você tá com crise de ansiedade, você tá com depressão, você tá com crise do pânico, você tá com burnout. Uau! Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Aí você vai ficar um bom tempo afastado do seu trabalho. E continuando essa terapia a cada 2 vezes por semana. E a psiquiatra me passou um monte de remédio. Tudo tarja preta. Meu Deus. Tudo remédio forte. E eu, no começo, eu só ficava dopada em casa. Foi quando o Renato, ele se afastou do serviço dele, que ele trabalha por conta própria. Aí ele chegou no chefe dele, da empresa, falou, ó, vou me afastar porque minha esposa tá passando por essa situação e ela precisa dos meus cuidados. E ele ficou um tempo comigo. Para cuidar de você. Para cuidar de mim. Porque eu não lembrava mais o que eu tinha que fazer por causa dos remédios. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Se eu ficasse sozinha, eu ia ficar ali, sem me alimentar, sem tomar água, sem tomar remédio, sem nada. Meu Deus, Sem totalmente tomar banho, dopada. totalmente dopada. Até porque o meu organismo não estava acostumado com esses remédios fortes, né? Sim. Então, ele fazia o meu alimento, ele levava para mim, ele falava, amor, vamos tomar banho. Só um minutinho. Querido, se você está ouvindo esse testemunho, se você conhece alguém assim, aproveita para enviar esse programa. Porque eu tenho certeza que essa história vai tocar no seu coração. E Deus realmente transforma histórias, né? Na vida, a gente encontra tantas pessoas que já passaram por situações tão difíceis. E hoje até olho para Carla, ver como ela chegou na igreja, como ele está hoje, só Deus para fazer isso. Então aproveita para compartilhar, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com muitas vidas. Pode continuar, minha linda. E ele que fazia tudo, eu fiquei totalmente dependente dele. Totalmente dependente. Totalmente, eu não sabia mais horário, ele que dava os remédios nos horários certos para mim. E foi passando, e eu peguei um cantinho no sofá, que eu só ficava naquele canto, eu dormia naquele canto, eu ficava o dia inteiro naquele canto, eu não saía daquele canto. Meu Deus. Ele mudou o sofá de lugar para mudar a estratégia e eu fui caçar aquele canto do sofá. Aquele canto me chamava. Só que aquele canto não me fazia bem. Depois eu percebi que aquele canto ele não me fazia bem. Sim. Eu saía para a lavanderia para lavar roupa, eu voltava correndo para dentro de casa. Porque eu tinha medo, eu tinha pavor de sair de dentro de casa. Eu não conseguia. Eu ia para minha terapia, eu não conseguia ir para terapia. Eu chorava. Eu tinha que tomar remédios antes para eu ir dopada para minha terapia. Você tinha medo injustificável, assim, medo de tudo. Tudo me dava medo. Um vento que assoprava ali, batia na porta, eu já tinha medo. Eu já começava a chorar. Eu só chorava. E foi quando o Renato voltou para trabalhar. Foi um sábado. E o pessoal lá da rua resolveu fazer uma festinha, comemorar um aniversário. E aquilo me incomodou.
aquilo me atormentou muito, me atrapalhou. E eu nunca fui assim, de me preocupar com a bagunça do vizinho. E aquilo me incomodou muito. Eu peguei, tava no meu cantinho lá do sofá, e veio uma voz na minha cabeça. Uma voz grossa de homem, uma voz muito firme. E eu lá com a minha crise, porque eu me tremia e ficava apertando minhas mãos, a voz falou assim: toma os seus remédios. E até então eu não tomava meus remédios, era o Renato que me dava os remédios. Só que eu sabia onde ficavam os remédios. E eu fui e tomei. Eu tomei 1, tomei 2, tomei 3, tomei 4, 5. Meu Deus, tomou muito além daquilo que você deveria tomar. Era um só que eu tinha que tomar. E voltei pro sofá. E não resolveu, não fez nada aqueles remédios. E a voz novamente na minha cabeça: vai lá, toma um remédio, toma aquele outro remédio que é mais forte. Você vai se acalmar. Você vai dormir, porque eu só queria dormir para não ouvir aquela bagunça. E eu fui e misturei os remédios. Aí eu tomei vários outros remédios da outra cartela. E não resolveu. E eu fui pro quintal, o quintal da frente. E lá eu sentei no chão. E essa voz veio novamente na minha cabeça. Aí essa voz falou assim: sabe aquele estilete que tá na janela? Pega ele e se mutila. Misericórdia. Assim vai passar a dor que você tá sentindo e você vai conseguir dormir, que é o que você quer. E eu ouvi aquela voz de coração aberto. Para mim, aquela voz estava me ajudando. E eu comecei a me mutilar. Eu comecei a me cortar todinha. Meu Deus. E eu não sentia dor, apóstola. Eu não sentia dor. É que nessa hora você foi tomada por algo maligno. A mente vai sendo Foi totalmente assim, fora do comum, aquele momento. E eu me cortando. Eu pegava o estilete e esfregava na minha perna. A minha perna, ela tem todas as marcas do estilete na minha perna. Meu Deus. E eu só me cortando e sangrando. E eu passava a mão no sangue e aprofundava mais o corte. E aquela voz na minha cabeça: corta pro lado. Corta mais pro lado. E eu cortando e eu obedecendo aquela voz. Misericórdia. Aquela voz me dominou completamente. Meu Deus. Olha como o mundo espiritual é real, né? É muito real. Como o diabo tenta ceifar as vidas, realmente fazendo coisas terríveis. É uma coisa demoníaca. Sim. E a gente não acredita, né, apóstola? Enquanto a gente não passa, enquanto a gente não vive, a gente não acredita. Ainda mais se não vive num contexto igreja, né? É. Porque quando você vive num contexto igreja, você lê muito a Bíblia, você acredita nas coisas espirituais. Mas quando não... Quando não tem, e até é mais fácil, uma porta mais fácil para se abrir, né? Pro mundo espiritual ruim. Então ali foi uma porta muito fácil que ele achou. E se apossou completamente de mim. Meu Deus. E eu não sei, eu não me lembro como a minha vizinha conseguiu entrar, porque é um portão, é chave, eu não sei como ela conseguiu entrar, mas ela conseguiu entrar. E eu só me recordo da Samira, a neta dela, entrando, arrancando o estilete da minha mão e falando: vó, a gente tem que ligar pro Renato, a Carla tá ensanguentada. Ela tá toda cortada. Aí eu: não precisa de ligar pra ele, porque a voz estava falando que não era pro Renato estar lá. Não era pro Renato estar presente nesse momento. Aí eu: não liga pra ele, não liga pra ele. E por sorte, até então sorte, ele estava bem próximo de casa. Ele chegou, não me recordo como eu fui parar no hospital. Mas aí eu fui parar no hospital novamente. Toda ensanguentada. Você cortou as pernas? Cortei as minhas pernas, as duas. Meu Deus. Aí já me internaram, já começaram a me dar um monte de injeção muito forte as injeções, e eu fiquei internada. Eles não me liberaram, eu fiquei internada nesse hospital, em abril de 2024. Então foi muito rápido as coisas que aconteceram, de quando eu descobri todas essas minhas crises, minhas depressões. Foi muito rápido as coisas que foram acontecendo. Sim. E lá eu fiquei por um tempo, até conseguirem um psicólogo do hospital, que aí eu tive que passar com ele para eles me darem alta. Só que nesse meio tempo,
muitas pessoas entraram e saíram do quarto que eu estava. E teve um senhor, e eu não conversava com ninguém, porque eu vivia muito dopada. Eles me dopavam à noite, e eu acordava por volta de umas 11 horas da manhã, aí eu almoçava, e eles me dopavam de novo. Então, nesse meio tempo, eu estava almoçando, e passou um senhor pelo meu quarto. E na hora que ele estava saindo, ele falou assim: filha, você precisa de Deus na sua vida. É isso mesmo. Esse é meu telefone, eu sou pastor da igreja ali em cima, em Caucaia. E vai lá me visitar quando você sair. Aí eu vou. Só falei isso. Eu vou. Você não era praticante de nenhuma religião até então? Não, eu nasci na católica, mas não me identificava com a católica. Procurei algumas evangélicas, mas também não consegui me identificar. Entendi. Então, eu era muito aberta para conhecer as coisas. Mas quando ele falou, você precisa de Deus, passou na minha cabeça, Deus? Eu preciso de Deus. Não entendi, eu não aceitei. Ele me passou o telefone dele, não salvei o telefone dele, não mandei mensagem para ele, como ele havia pedido para eu mandar mensagem, para ele orar na minha casa, para eu ir conhecer a igreja dele, não fui. Retornei para casa. Só que aí eu tinha o psicólogo e o meu psiquiatra do particular para ir. Quando eu fui na minha psiquiatra, ela começou a fazer um encaminhamento para me internar. Como se fosse o Pinel lá de Pirituba, me internar numa clínica psiquiatra. Ela, ó, já estou fazendo encaminhamento, vou dar para o seu esposo assinar, porque agora ele é o responsável. E você vai ser internada, você não tem mais condições. Meu Deus. Você não tem mais condições de ficar sozinha. E eu lembro que nesse dia eu chorei muito. Muito, muito, muito. Eu chorei, eu gritei. Eu agarrei, eu estava sentada. Eu agarrei na cintura do meu esposo. Eu falei, não me deixa. Não me larga, não deixa eu ser internada. Foi bem difícil. Eu imagino. Imagina a sua dor e o seu desespero. Foi bem difícil. Aquele momento ali, foi quando eu comecei a aceitar o que eu tinha. A partir daquele momento que ela falou que ela ia me internar. Aí ela já pediu para a moça da recepção achar uma ambulância, que eu ia de ambulância, não ia nem ser meu esposo que ia me levar. Aí eu falei, não, eu não vou ser internado, eu não aceito. E eu implorando para ele o amor, pelo amor de Deus, não assina esse papel, eu vou ficar bem, não assina. Aí ele não assinou. Ele continuou firme e forte do meu lado. Graças a Deus. Maridão, né? Esse é o varão que eu sempre pedi para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E fomos para casa. E o psicólogo, ele falou assim, ó, você precisa de ocupar sua cabeça. O que você gosta de fazer? O que você fazia? Aí eu gostava de praticar esporte, eu dava aula de crossfit, então eu gosto muito dessa área de academia. Você disse que é professora de educação física, no caso, ou não? Não, eu sou de educação infantil formada e tenho curso de coach de crossfit. Ah, entendi. Então eu dava aula no crossfit, só que de manhã e à tarde eu dava aula na escola de educação infantil. Aí eu falei que eu gostava muito dessa área de esporte. Ele falou, então procura uma academia, vai fazer uma caminhada, você precisa de ocupar a sua cabeça. Sim. Aí voltamos para casa, no outro dia, Renato não foi trabalhar, vamos procurar uma academia para você. Rodamos Caucaia inteiro, acho que foram umas 5, 7 academias em Caucaia. Aí eu, não, vida, não me senti confortável. E eu sempre agarrada com ele. Todo momento eu agarrada com ele. Aí eu, não me senti confortável. Não, eu não gostei. Não, aqui é muito fechado. E eu já começava a ficar nervosa. Ele, não, calma, respira, não precisa. Que aí eu já ia começar a chorar, já ia começar a me dar crise. Não, vamos voltar para casa. Voltando para casa, passamos na frente de uma academia muito bonita. Uma academia assim, toda grandona, chique, muito chique.
uma academia silenciosa, não era aquela bagunça. Sei. Aí a gente passou assim, ele, amor, vamos entrar nessa academia? Entrar nessa academia? Não vou. É muito chique, amor. Eu não tenho dinheiro pra pagar essa academia, não. Ele, vamos, não custa nada. Eu, amor, é academia de boy. Não tem por que eu estar aí dentro, não. Ele, não custa nada, vamos entrar? Aí eu, tá, vamos. Entramos. Eu agarrada no braço dele, só olhando pra baixo. Eu não olhava nos olhos das pessoas, eu tinha muito medo, eu tinha pavor. Aí encontramos meu queridíssimo Jean. Jean Lopes. O Jean. Uma bênção, Jean. Uma bênção. Querido mesmo. Foi uma bênção, assim. Ele continua sendo uma bênção na nossa vida. Verdade. Ele e a Lu são Casal as minhas 10. paixões. São incríveis. Eles mudaram a nossa vida também, viu? É, né? Ele que forçou a gente a fazer Exercício. atividade física. O Reinaldo não fazia nada. E ele insistiu tanto, até que a gente começou a fazer. Graças a Jean também, né, Jean? Coraçãozinho pra você. Você é uma bênção. Lu, maravilhosa. A Lu, então, eu amo treinar com a Lu. Quando eu vou lá na academia. Ele é maravilhoso. Porque o Jean pega pesado. Pega. O Jean fala que ele é meu malvado favorito. A Lu é mais levinha, a Lu é mais de boa. Gosto mais tranquila. É mais suave o treino da Lu. Aí entramos. E eu sempre olhando pra baixo, agarrada no meu esposo. E ele, ó, aqui é a academia. E como sempre, ele, ó, e lá em cima a gente tem uma célula. Vem conhecer a célula, vem fazer um treino experimental, vem conhecer a célula, vocês serão bem recebidos. E a gente também participa da Igreja da Restauração. Ele apresenta a academia, já apresenta a célula. O Jean é muito evangelístico, né? Impressionante. O que ele ganha de gente. Exatamente. Maravilhoso. E é isso que é o diferencial nele e na academia. Ele não apresenta a academia se ele não apresenta a célula. Para apresentar a célula. E é uma coisa que ele falou pra gente no dia 5/7, que foi quando a gente foi lá pela primeira vez. Dia 5/7 de 2024. Ele falou assim, ó, aqui você treina e recebe Jesus. Ô, glória! É tudo que você precisava. Tudo que eu precisava. Aí fomos fazer aula experimental. Aí na sexta-feira seguinte nós fomos para a célula. E lá eu fiquei acuada, fiquei tímida, fiquei nervosa com as pessoas, sempre olhando para baixo, não olhava para as pessoas, que me dava muito medo. Aí ele convidou a gente para ir para a Igreja da Restauração. Aí ele, ó, sexta-feira, desculpa, no domingo nós vamos para a igreja. Vem até aqui a academia que a gente leva vocês. Vocês não precisam de ir, nós levamos vocês. Aí marcou o horário certinho. No dia 14, dia 14/7, nós fomos a primeira vez para a Igreja da Restauração. Eu lembro desse dia. Lembro do seu rostinho, de como você estava e como você está. Graças a Deus. É um diferencial muito grande. Mudou muito. Outra pessoa, outra mulher. Sim. Graças a Deus. E a Lu falou assim, ó, a gente gosta muito de sentar na frente. Vamos sentar na frente? Aí eu não. Eu tenho muito medo de sentar na frente. O som, ele me dá muito pavor. Até porque quando eu saí da minha internação, nós tentamos ir numa igreja próximo de casa e eu não consegui. O barulho era muito alto, o som me incomodou muito, eu comecei a ter crise lá dentro. O pastor, ele veio até mim, ele orou, não resolveu, eu fiquei muito nervosa, eu só chorava. Aí eu, não vou mais para a igreja, não quero mais, não me sinto bem. Só que o Jean, ele fez eu me sentir tão confortável que nós fomos e sentamos na frente. Glória a Deus. Sentamos na frente. E eu me senti muito bem naquele dia. Eu me senti muito revigorada. Me senti muito viva, que era uma coisa que eu não sentia, já tinha uns 3 meses. Eu não me sentia uma pessoa viva. Eu não me sentia uma pessoa que estava vivendo. Eu só estava ali encostada, dando trabalho para o meu esposo. Era isso que eu me sentia. Meu Deus. Tanto que eu pedi a separação para ele 2 vezes. Eu falei para ele, eu não quero mais. Eu quero me separar de você. Eu tô sendo um peso para você. Você não tem que ficar cuidando de mim, desses meus problemas. Você tem sua vida, você tem que viver. E ele em nenhum momento aceitou. Ele, paredão, né? É coisa da sua cabeça. Você não quer separar, amanhã você já vai mudar de ideia. Então, lá eu comecei a me sentir viva.
E isso foi em julho Graças a Deus. de 2024. E em agosto, eu aceitei Jesus como meu único salvador. E aí mudou tudo. Aí começou a mudar a minha vida completamente. É. Dia 31 de agosto, eu fui batizada. Glória a Deus. Aí começou o processo de cura muito mais rápido. Que foi uma coisa que o pastor Maurício falou no podcast com a senhora. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. É verdade, em transformar as vidas e mudar as histórias. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Exato. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Uma nova fase, um novo tempo, né? Você foi sepultada para a velha criatura e nasceu de novo. Nasceu de novo. Então, nasce limpinha. Exato. Graças a Deus. Sem nada. Graças a Deus. Aí fui batizada, foi um momento único ali. Eu lembro que quem me chamou foi o apóstolo. Aí ele me chamou, ele estava no meio e do lado esquerdo dele estava o pastor René. E eles me chamaram. Na hora que o apóstolo me deitou na água, que eu me levantei, eu senti um peso saindo de cima de mim. Graças a Deus. Toda aquela opressão. Tudo saiu. E nesse momento, o pastor René me pegou e ele me abraçou, ele começou a orar. Aí o apóstolo veio e me abraçou também, me acolheu também. E ali eu me debulhei em lágrimas. Eu chorei. Aí eu vi a Lu e meu esposo chorando também, porque a Lu me acompanhou nesse dia. Aí eu, pronto, vamos pro curso Casados para Sempre. E em setembro, começamos o curso Casados para Sempre. Só que eu ainda tinha crises. E em setembro, o Satanás não gostou das coisas que eu estava fazendo na igreja. E ele começou a me pegar mais forte. Ele começou a ter mais crises. Eu comecei a ter mais crises. Começou a ficar bem forte minhas crises. Minhas insônias, minha depressão. E foi aumentando. Meu psicólogo deu melancolia profunda. Mais um problema na minha cabeça. Então eu tinha 5 problemas mentais. Referente ao que ele dizia. Sim. Ia pro culto, tinha crise. Aí a Lu me via com crise e me levava até o pastor Maurício. O pastor Maurício orava por mim. Chegava em casa, bem, dormia tranquilo. Mas na semana não. Voltava. No curso Casados para Sempre, tinha crise. Aí teve um momento que o pastor orou por mim. Todo mundo fez aquela oração linda, maravilhosa. Os nossos amigos que tivemos, que construímos nesse curso, todos orando. E quando eu cheguei em casa, a Thaís do Oziel, ela mandou uma mensagem para mim. Carla, desculpa estar te mandando uma mensagem, peguei seu número no grupo, mas escuta esse louvor. Foi quando eu comecei a ouvir louvor. Era o louvor Ovelhinha, agora eu não me recordo a cantora, mas fala que Jesus não deixa o seu filho para trás, ele sempre vai buscar, ele deixa as 99 e vai buscar Tá perdida. a que tá perdida. E foi quando eu comecei a interpretar louvor, porque você só escuta louvor. Eu só escutava louvor quando eu ia pro culto, quando eu estava em casa, quando meu esposo colocava, eu só escutava. Eu não interpretava as letras. Eu comecei a interpretar. Foi quando realmente eu falei, agora eu sou cristã. Amém. Agora eu entendo, eu sei o propósito de Deus na minha vida. E os colegas do meu esposo falando que ele tinha que me entregar para minha família, que ele não tinha obrigação de estar cuidando de mim. Meu Deus. Que eu era um fardo para ele. A minha família falando que aquele lugar era ruim, que era para eu voltar para casa, que eu não tinha que ter saído do meu lar, que Caucaia não era bom. Só que eu estava me encontrando em Caucaia. Era lá que eu estava realmente entendendo quem eu era. E fomos. Continuamos
indo para a célula, indo para o culto, o curso Casados para Sempre. Foi quando abriu o encontro com Deus. A inscrição do encontro. A inscrição do encontro. E eu e o Renato ficamos maravilhados. Vamos que vamos que vamos. Só que deu tudo errado. O carro dele quebrou, meu carro quebrou. E o dinheiro que a gente tinha não dava. A gente teve que arrumar um carro. Aí eu não. Vamos deixar para fevereiro, que era o encontro em outubro. Não, vamos deixar pro próximo. Aí cheguei na Lu super triste. Falei, Lu, não vai dar pra gente ir. Não, o dinheiro que tínhamos guardado, acabamos tendo que usar para as outras coisas. E ela ficou muito triste. E o Jean, e conversando tudo. Na próxima semana, uma semana antes de encerrar a inscrição, ela falou, Carla, você vai pro culto de manhã, que aí a gente já estávamos indo no culto de manhã, de domingo. Você vai lá no balcão, coloca o seu nome, coloca o do Renato, que vocês ganharam o encontro com Deus. Glória a Deus. Nossa, aquele dia eu chorei muito, meu esposo, a gente ficou muito feliz, porque a gente queria tanto. É Deus cercando vocês com amor, né? Exatamente. E cuidando nos detalhes. Cuidando. Ele entrando de todas as formas na nossa vida, mesmo o inimigo não querendo deixar. Sim. Mas ele estava já fazendo... É uma guerra espiritual muito forte, né? Você vem de algo muito pesado. Então é lógico, o inimigo ia se levantar de todas as formas, mas ele se levanta para cair, isso é bom. Porque Deus sempre vai prevalecer, exatamente. Como prevaleceu, né? Prevaleceu, graças a Deus. Aí, o encontro com Deus foi no dia 25, 26 e 27 de outubro de 2024. E no dia 24, eu conversei com Deus a primeira vez. A primeira vez que eu conversei com Deus. De coração aberto, eu conversei com Ele. E eu lembro exatamente que eu falei assim, Deus... Não é à toa que eu tô indo para esse encontro. Então eu não vou mais tomar esses remédios. Esses remédios não é do Senhor. É o Senhor que vai me curar. Amém. De todos os propósitos, de tudo que eu estou passando. Hoje eu encerro minha medicação. Todos os 4 remédios diários que eu fazia, eu encerro hoje. E eu parei de tomar um remédio naquela quinta-feira. Por conta. Só não contei nem pro meu esposo. Isso não é recomendável, viu? Não faça essa parte, não, gente. Deu certo pra ela, mas não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo, né? E eu fui pro encontro. E não levei os meus remédios. Porque eu não queria ter nem a possibilidade de tipo, não, eu tô ruim, eu vou tomar. Não, se eu tivesse ruim, eu ia ter que ficar ali na fé, orar e pedir para Deus me curar naquele momento. E fomos pro encontro. Chegando lá, não vou falar muito do encontro, mas que é tremendo, é lindo, maravilhoso. Mas pode contar como foi a sua experiência. Sim. Cheguei lá na sexta-feira, aí a gente chegou, tudo, viu todo mundo. E eu fui para um morrinho. Era plano assim, aí tinha uma descidinha que tinha piscina, aquela paisagem linda. E ali eu fiquei e comecei a chorar. E eu tava me sentindo muito vazia. E foi a segunda vez que eu conversei com Deus. Falei, Deus, não deixa eu sair daqui como eu entrei. Não deixa essa experiência ser em vão. Eu quero sair daqui uma nova Carla, uma nova pessoa, sem crise, sem depressão, sem choro, sem medo. Eu quero sair livre daqui, de tudo isso, que tudo isso fique aqui. E a gente, infiel, não acredita muito na nossa fé. E eu pedi um sinal para Deus. Falei, Deus, me dá um sinal, que a minha presença aqui não vai ser em vão. E tava muito bonito o céu, o clima, assim. E caiu uma folha de uma árvore. Tinha uma árvore do meu lado e não tava ventando. Não tinha por que essa folha ter caído. E essa folha caiu aos meus pés. E eu entendi, aí eu chorei mais ainda. Eu chorei, aí eu voltei pro quarto e durante uma ministração nós tínhamos que fechar os olhos que iam orar por nós. E eu sentei no chão e senti alguém orando por mim. Só que eu ainda tinha aquele medo da minha crise do pânico. E eu abri meus olhos e não tinha ninguém orando por mim. Uma pessoa física, não tinha uma pessoa física orando por mim.
mas a mão dele estava na minha cabeça. Glória a Deus. E aquele momento, eu senti tudo saindo do meu corpo. Eu Glória a estava Deus. ajoelhada no canto da parede e aquele momento saiu. Foi quando a senhora se aproximou de mim e colocou a mão na minha cabeça. E aquele momento eu me senti liberta. Eu não tinha mais nada. Tudo tinha saído de mim. Tudo. Não tinha sobrado nenhum vestígio. Graças a Deus. E eu fui dormir, acordei feliz, acordei mais animada. E foi assim o restante do encontro. E encontrei com meu esposo. E ele falou assim, de várias maravilhas que também aconteceu com ele no encontro. Ele falou assim pra mim, vida, Deus falou comigo que nós seremos líderes de célula. Ô, Glória! Ele tá aqui, ó. Já tô gostando disso. Já tô gostando dessa história. Ele conversou comigo. Nós vamos ser. E ele explicou que nós estamos ali não é à toa. Amém. Ali é a nossa geografia. Nós vamos salvar aquelas pessoas. creio. Eu Amém. E você é doido? Eu ser líder de célula? Não vou. Nós vamos. Em novembro, nos inscrevemos para a escola de líderes. Então, todo encontro já foi pra escola. Voltamos o encontro, já foi para a Deus. escola. Então, assim, Deus teve muita pressa. E tem pressa. Tem muita pressa. Porque assim como você, existem muitas Carlas por aí que estão sofrendo, que estão angustiadas, que não vê saída, que estão se mutilando, Exatamente. que sentem essa opressão, todo esse peso, né, da depressão, que a depressão, infelizmente, é uma doença que mata muito, porque as pessoas chegam ao suicídio. Uhum. As pessoas... Uma vez eu fui orar por uma moça, uma senhora, inclusive ela está na igreja também, tá ótima, viu? Graças a Deus. Vou trazer ela aqui também para contar a história. E eu nunca tinha visto uma depressão como ela ficou. Ela ficou num ponto no hospital que ela não tinha forças para absolutamente nada. Ela estava usando sonda de alimentação, Nossa. paralisada na cama. E o diagnóstico era depressão. Tipo assim, eu nunca tinha visto alguém daquele nível de depressão. Mas Deus também restituiu a história dela e transformou a vida dela, porque Deus faz milagres. Agora, a pessoa precisa chegar a Deus. Exatamente. Graças a Deus você deu esse passo. Sim. Se você não tivesse vindo para a igreja, se você não tivesse ido para o encontro, né? Como você estaria hoje, Carla? Exatamente. Eu não sei se eu estaria aqui hoje. Pois é. Porque depois da minha mutilação, só foi caindo cada vez mais as minhas depressões, as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos. Eu imagino. Aí vocês se matricularam, então, na Escola de Líderes, em novembro, estão cursando a Escola de Líderes. Cursando. E estão se preparando para... Estamos nos preparando para abrir a nossa Ai, fico muito feliz por isso. E hoje, eu tô mais empolgada que meu esposo. Empolgadíssima. Super empolgada. Várias ideias já... Porque lá é bem interiorzinho, né? Onde a gente mora. Então, Sim. as casas são bem longe uma das outras. Aí eu não, vida, eu vou fazer uns cartãozinhos, vou entregar para as pessoas não esquecerem. Já tô elaborando tudo para pegar as ovelhinhas para Deus. É. E como você se sente hoje, Carla? Eu me sinto muito feliz. Graças a Deus. Eu me sinto muito próxima de Jesus. Você nunca mais teve crise depois que voltou daquele encontro? Tive algumas. Tive poucas. Posso dizer que foi umas 3. Mas foi por conta de algumas pessoas que fizeram algo para eu ter essa crise. Entendi. Mas medicar, os remédios estão tudo lá em casa, guardado. Você não toma medicação? Não tomo mais medicação. Não tomo mais medicação. Entendi. E eu sinto Jesus fazendo muitos milagres em minha vida. Glória a Deus. Em fevereiro desse ano, a minha irmã teve que passar por uma cirurgia, ela teve complicações. Os médicos deixaram um dreno dentro dela por muito tempo e acabou apodrecendo. Uau. E ela teve que ser internada às pressas, ela estava entre a vida e a morte. Meu Deus. E eles falaram, a gente vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. Só que assim, é 50% chance de você sobreviver e 50% chance de não sobreviver. E eu fui lá visitar ela. E antes de ir embora, eu orei por ela. Glória a Deus.
E eu comecei a mandar louvores para ela. E pelo WhatsApp eu orava por ela em áudio. E nessa semana eu comecei a ter alguns sonhos. Eu sonhava que eu segurava um neném muito lindo no meu colo. E o nome dele era Pedro Simão. E era um neném muito lindo. E eu não entendia. E eu falava pro meu esposo, Vida, será que eu vou engravidar? Será que Jesus tá me dando um sinal que eu vou engravidar? Eu não tô entendendo. Será que agora que eu vou ter um filho? Ele, ajoelha e pede para Jesus te mostrar o porquê desse seu sonho. E eu ajoelhei. E eu falei, Deus, me mostra o porquê desse sonho. Eu não tô entendendo. E foi na semana do dia 20 de fevereiro de 2025. E eu sonhei com a senhora apóstola e com a Lu. E vocês iam na minha casa e me davam um presente. E quando eu desembrulhei esse presente, era uma taça muito linda. E tinha uma data nessa taça. Dia 21/2/2025. E eu já acordei meu esposo, eu, Vida, sonhei com isso. O que significa essa taça? O que significa essa data? E ele me mostrou que a taça era brindando a vida do dia da cirurgia da minha irmã, que ele tinha salvado ela da cirurgia. Glória a Deus. E foi dia 21/2/2025. E ela está bem, a sua irmã? Ela está bem. Graças. Ela está curada. Foi uma semana, ela se recuperou super bem. Graças a Deus. E orando e orando. E um outro testemunho também foi que agora em abril a prefeitura ela fechou várias salas na escola e uma das salas foi a minha, que não tinha criança, então a prefeitura fechou a sala da unidade e dispensou as funcionárias. Então eu fui dispensada da escola e eu com casa para pagar, carro para pagar, meu Deus do céu, e agora? E agora? E o desespero. Imagino. E eu já estava num propósito da Páscoa. Eu estava 46 dias em propósito com Jesus. E eu fiquei uma semana sem fazer o propósito. E nessa uma semana foi quando eu me ajoelhei, chorei e estava sem chão, completamente sem chão, sem saber o que eu ia fazer. E chorando no quarto. Aí eu ajoelhada, sentei nas minhas pernas, porque eu não me aguentava mais de chorar. Eu senti uma brisa e meu coração se acalmou. E Jesus falou comigo nesse dia. Ele, filha, faz o jejum do deserto. Faz os 40 dias. Que você vai conseguir. E eu estou ainda nos 40 dias. E já tem uma porta se abrindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Já temos algo em vista, que eu não vou falar agora o que é. Depois você volta para contar, já fiquei curiosa. E que Jesus, ele tá movendo. Sempre, sim, ele Glória tá a Deus. movendo para dar certo. Glória a Deus. Só mais Pode um falar. testemunho. Quando eu fui mandada embora, eu abri o Google para fazer uma pesquisa e apareceu um concurso de Embu das Artes. Eu entrei, ia fechar dia 14, foi dia 10 que eu vi o concurso. Vou me inscrever. Sim. Fui me inscrever. E a prova era uma semana depois. Não tinha cursinho, não tinha como eu pedir ajuda para alguém para eu estudar. E eu fiz o meu método de estudo, estudava 10 horas por dia. E chorando. Renato chegava do serviço, fazia comida, porque eu parei de viver para estudar. E sempre antes de estudar, eu orava, depois que eu terminava, eu orava. E sempre pedindo para Deus me ajudar. E no sábado, a prova era no domingo. No sábado, eu fui tomar banho, Renato já tinha tomado, fui tomar banho. E eu sempre no azulejo eu escrevo Jesus e faço 3 corações. Todos os dias. Embaça o azulejo, eu escrevo Jesus e faço 3 corações. E eu finalizei os 3 corações e no azulejo do lado apareceu um outro coração diferente. Era formato de coração, só que de um desenho diferente. Na hora eu gritei o Renato. Aí eu, Vida, ele, oi, você fez um coração aqui no azulejo? Ele, não, né? Eu, então tá bom.
Aí embaixo desse coração eu coloquei a palma da minha mão. E o azulejo do lado, ele suou e escorreu. E esse coração e a palma da minha mão não escorreu. Eu entendi que Jesus, naquele momento, estava ouvindo minha oração no banho. Fiz a prova no domingo. Na segunda-feira, 9h30 da noite, eu entrei no gabarito e eu passei no... Ô, Glória! Então vai começar agora? Ou já Vai começou? começar em agosto. Que bênção! Parabéns! Obrigada. Glória a Deus, tá vendo? Eu chorei Um muito. novo tempo, uma nova fase, voltar a trabalhar. Sim. Bênção, Carla, fico muito feliz, muito feliz. Olha, glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus por saber que Deus fez tanto na sua vida e transformou a sua história, né? Você é uma ovelhinha recém-nascida ainda, né? Sou. Não, um bebê na Vou fé. fazer um ano agora na Vai fazer restauração. um aninho de restauração. Sim. Mas é uma bênção ver tudo que Deus já fez e tudo que Ele está fazendo. Esse é só o Sim, começo. é Eu tenho só o certeza que começo. grandes coisas virão. Sim. Ele vai te projetar para grandes coisas, né? Vai cuidar sempre de você, da sua casa, da sua família. Amém. Mas eu queria, antes de encerrar esse programa que já está acabando, aqui a hora Isso, passou muito rápido. Falei, uma hora que voa. Mas eu queria que você desse um recadinho. Eu tenho certeza que agora deve ter Sim. muitas pessoas nos assistindo, talvez passando pela dor que você passou, talvez não tendo mais perspectiva de futuro, talvez achando que a vida acabou, né? Porque uma pessoa depressiva, na verdade, é o que você É disse. esse pensamento. Muitas vezes ela tá mais morta do que viva. As emoções dela, né? A dor dela é tão forte que ela não consegue ver graça na vida. Então, dá um recadinho para essas pessoas. Você pode ir nessa câmera aqui, ó. Eu tenho certeza que vai ter gente agora te vendo. Você que está passando por isso, fala para as pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem entender, não interpretam da forma correta, mas vai atrás de ajuda. Procura Deus em primeiro lugar. Se ajoelha, ora de coração aberto. Eu não sabia orar, agora eu sei orar. Eu sei conversar com Deus, eu sei conversar com Jesus e você também vai saber. Jesus abre portas. Nada fui eu. Eu não consegui a casa, eu não consegui nada que eu tenho. Eu tive que passar por tudo isso para perceber que foi Deus que sempre estava comigo. Deus me deu a bênção do meu lar, que eu não chamo de casa, eu chamo de lar. E Ele também vai dar para você, Ele vai te dar a cura, Ele vai te dar tudo que você ora em silêncio no seu quarto, chorando. Ele vai te proporcionar. É só você crer e acreditar. Amém! Uau, que lição de vida maravilhosa. Com certeza Deus fará, né? Vai. Nosso Deus é um Deus de milagres. Exatamente. E aproveita aí para agradecer o maridão. O maridão tá aqui, ó, assistindo lá de longe. Sim. Aproveita para agradecer esse amor aí, né? Que não te abandonou em momento algum. Exatamente. Eu agradeço Ele a todos os dias por não ter me deixado, por mais que eu tenha pedido a separação para Ele viver a vida dele. Ele é tudo assim para mim hoje. Glória a Deus. É só agradecer por Ele estar Amor sempre verdadeiro. do meu lado. Que Verdadeiro. bênção, né? Agradecer ao Jean, a Lu, que são meus líderes, assim, ó, amo vocês. A Eurídice, que agora ela é nossa professora da Escola de Líderes. O pastor Maurício também, Sim. amo eles. São os pastores da geração. Pastores da geração, marca da promessa. A marca da promessa. Eles são maravilhosos. Agradecer a senhora apóstola, Amém, querida. o apóstolo Reinaldo também, que Tamo foram junto. maravilhosos com a gente. Assim, não foi apenas um, foi o conjunto que me libertou do que eu tinha. Isso é igreja, né? Isso, Deus, é família. Deus nos coloca com essa missão de cuidar uns dos outros. E nós temos o privilégio de ajudar as pessoas. Eu sou muito feliz por isso. Muito feliz também por essas pessoas maravilhosas que nos acompanham, né? Como Jean e Lu, queridos, que foram anjos enviados por Deus para te tirar desse Exatamente. cativeiro, né? Pastor Eurídice, Pastor Maurício e toda a equipe da igreja, né? Todos os discípulos da igreja que fazem essa restauração ser o que é, né? Exato. Deus, de fato, tem sido muito generoso conosco. Eu costumo dizer que eu sou a pastora mais feliz da terra. Porque ele juntou naquele lugar, ó, as pessoas maravilhosas que Maravilhoso. fazem a diferença. Então, Muito gostoso. muito feliz, Carla. Carla, de poder ouvir o seu testemunho. Muito feliz de ouvir a sua história. Eu sei que esse é só o começo de tudo que Deus vai Amém. fará na sua vida. É sim. Conte conosco. Estamos juntos. E olha, você já está muito mais linda. Esse sorriso radiante, né? Eu tive Obrigada. a oportunidade de te ver antes e realmente a gente olhava para você e você era totalmente apática, semblante caído. Sim. E hoje te ver assim cheia de vida, isso alegra muito meu coração e por isso vale a pena ser pastora, viu? É que nem o Jean, ele fala
que quando eu entrei na academia, ele achou que eu era cega. Ele se perguntou como que eu vou dar aula para uma pessoa cega. E por que ele achou que você era cega? Porque eu estava sem Deus no meu coração. Eu estava completamente cega e entregue. E você também compartilhou comigo que era de tão grudada que você Tão ficava grudada. com o seu marido, a sensação que Eu dava. não largava ele por nada. Meu Deus. Ele me movimentava, vamos se dizer assim. Olha isso. E agora E tá aqui, ó. hoje- Chegou sozinha pra gravação. O marido chegou depois. Glória a Deus. Amém. Feliz, meu amor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por tudo. A sua família. E que você também possa crescer muito ministerialmente falando. Quero fazer Sim. parte da inauguração dessa cela, hein? Já E estou vai. ansiosa. Glória a Então, Deus. sim. Em nome de Glória a Deus. Jesus. Obrigada, amor. Você que me acompanhou até aqui, obrigada por assistir esse programa. Encaminha para outras pessoas. Tenho certeza que muita gente vai se sentir tocado por tudo aquilo que a Carla viveu. É um testemunho de cura. Carla é recém-chegada na Igreja da Restauração, vai fazer 1 aninho agora. Mas a gente vê que nesse tempo, quantas coisas Deus já fez. E eu sei que Deus ainda fará muito mais. Assim como Ele deseja fazer na sua vida. Que Ele possa te alcançar, aonde quer que você esteja. Tem um versículo na Bíblia, e eu quero encerrar com esse versículo, que está... Vou achar aqui só um minutinho. Isaías 40, 29. E diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, que Ele possa te alcançar, te fortalecer, aonde quer que você esteja, assim como Ele fortaleceu a Carla, que está aqui comigo. Um beijo no seu coração, fica na paz e até o próximo programa. Deus te abençoe.